tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer à FEMURN, em especial ao seu presidente, Luciano Santos, pelo convite. Para a gente é uma grande honra estar aqui nesse evento e poder conversar com vocês. Na verdade, é um grande privilégio falar sobre esse assunto para um público tão qualificado, no sentido de que é um público que trata realmente de políticas públicas sendo executadas no nível municipal. E onde as coisas acontecem, onde a vida realmente acontece, é no município, né? Quando a gente tem Estado, tem União, isso tudo são, na verdade, abstrações jurídicas. E tudo acontece no nível do município. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar com vocês e trazer alguns assuntos bem interessantes. Antes de chamar os nossos convidados aqui para o palco, queria só contextualizar para vocês um pouquinho o assunto das macrofunções das controladorias. A gente tem a CGU, né, a Controladoria Geral da União, ela tem 20 anos de existência, fez 20 anos no ano passado, só que as funções das controladorias, assim como as controladorias dos estados, dos municípios, elas envolvem várias outras áreas, várias áreas diferentes. Dentre elas, a própria auditoria. A auditoria a gente já tem há mais de 30 anos. Agora, recentemente, a gente teve a comemoração dos 30 anos da Secretaria Federal de Controle. A gente tem alguns esses eventos gravados no YouTube, assim como esse evento está indo para o YouTube, a gente tem também aquele que foi feito lá em Brasília. E lá vocês podem verificar como teve o avanço da função de auditoria interna no nível brasileiro. E a gente tem várias outras funções também. Para além da auditoria, a gente tem funções de corregedoria, né, que é a parte de responsabilização de agentes públicos, que é muito importante quando você não precisa mais ficar dependendo do judiciário para ter desdobramentos importantes de penalização de ações de maus feitos pelos servidores públicos, você consegue resolver isso no âmbito administrativo. Você tem a questão da ouvidoria, que é um papel essencial, muito importante, assim como a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, né, nós temos a lei que basicamente é o Código de Defesa do Usuário Público, né? Então é uma função muitíssimo importante que tem como objetivo prestar um melhor serviço para a população. A gente tem a questão da integridade pública, que a gente chama, na verdade, são a questão da transparência ativa, transparência passiva, fomento ao controle social, a participação social. Então são todas funções muito importantes que estão, muitas vezes, dentro das controladorias. No caso da CGU, e em outras, no caso do governo do Estado, muitas vezes também dentro das controladorias estaduais, e algumas das funções não necessariamente dentro das controladorias municipais, mas fazem parte da administração na estrutura municipal. Mais recentemente a gente tem também uma outra função, que é da integridade privada. Então a gente está falando aí de fomento à ética empresarial, né? A gente tem o programa Proética, a gente tem o programa Pacto Brasil pela Integridade, no qual a CGU também estimula que as empresas tenham programas de integridade. Então é uma linha bem importante. A gente tem, assim como a gente tem os PADs lá nos processos administrativos disciplinares, a gente tem também os PARs, que são os procedimentos de responsabilização de entes jurídicos, de pessoas jurídicas, né, de entes privados. Então também é uma linha extremamente importante. Então vocês vejam que, mais recentemente, talvez uma linha também muito famosa tem sido os acordos de leniência, também nessa linha de integridade privada. Então são várias e várias funções, e a gente vai trazer para vocês aqui, é claro que a auditoria ela acaba sendo uma das mais famosas, né? A gente acaba tendo mais contato com as controladorias fazendo a auditoria, né? Seja nos entes federais, estaduais, nos municípios. Só que a gente vai tentar trazer para vocês aqui algumas experiências, não só da CGU, mas também da Controladoria Geral do Estado, também da Ouvidoria Geral do município de Mossoró. A gente quer trazer para vocês casos reais, casos concretos, como que essas macrofunções podem auxiliar a gestão municipal. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar para subir aqui ao palco Daniele Carvalho Assunção. Ela é controladora geral adjunta do Estado do Rio Grande do Norte. A Controladoria tem sido uma grande parceira aí da CGU, né, Dani? Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Por favor. Gostaria de convidar também a Francisco Maia. Ele é chefe do Núcleo de Ações de Controle 2 da CGU regional, aqui no estado do Rio Grande do Norte.
Francisco ele tem bastante experiência nessa função de auditoria, né? Por favor. Obrigado por ter aceito o convite. Janaína Holanda, por favor, Janaína. Ela é ouvidora geral do município de Mossoró. Ela vai compartilhar com a gente experiências muito interessantes, muito ricas, que têm ocorrido lá no âmbito do município de Mossoró, nessa questão de como aperfeiçoar a prestação de serviços públicos por meio da ouvidoria. Obrigado, Janaína. E a Raquel. Raquel Urbano, ela é nossa colega também da CGU, ela é chefe do Núcleo de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção aqui da CGU Rio Grande do Norte. Obrigado, Raquel. Bom, gente, então a ideia é que a gente faça um bate-papo. Bate-papo bem informal, nada de formalidades aqui, para a gente tentar passar um pouquinho por essas funções. Antes de expandir além da auditoria, queria pedir aqui para o Francisco Maia, para ele falar um pouquinho sobre como é que a CGU tem trabalhado mais recentemente nessa questão das auditorias nos municípios. A população, Maia, ela lembra bastante da CGU, naqueles sorteios dos municípios, né? Que a CGU sorteava os municípios lá na Caixa Econômica Federal, né? Pelas bolinhas lá da loteria, né? E a gente ia nos municípios fazer essa fiscalização. E mais recentemente a população tem relatado para a gente assim, que a gente está um pouco distante desses municípios. E agora parece que a gente tem novidades, né? Você poderia compartilhar com a gente como é que tem sido essa nova forma da CGU trabalhar? Temos sim. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Rogério, pela oportunidade. Cumprimento os colegas aqui de painel, os colegas. Temos aí a vinda agora recente, em 2023, a CGU veio com um novo programa, o CGU Presente, que a grande marca é exatamente essa, esse retorno para junto dos municípios, dos usuários das políticas públicas, né? Então, é um programa bem promissor, já temos vários trabalhos, sempre testado, né, bem produtivos aí. Então nós começamos aqui falando do início desse programa, né, que ele teve. Esse programa ele tem uma marca muito interessante, que é ele sempre ser testado, ele sempre passa por um piloto. Então, o que vocês estão acompanhando nesse mapa já é uma fase pós-piloto, certo? Ele foi feito agora no ano passado, em agosto do ano passado, aproximadamente, onde teve o passo de trabalhar todas as regiões, as 5 regiões do país e com todos os portes de municípios. Então temos aí município, né, de grande porte, uma metrópole como Salvador, né, e temos municípios menores aí, como Pantalina no Goiás, né, e outros. Então temos o que foi avaliado, né? A avaliação dele foi a avaliação do usuário do cadastro único, a sua experiência, na sua jornada, o que ele encontra, os desafios que ele encontra. Desde a hora em que ele busca, né, se cadastrar no CAD único do governo federal, né, que é dos programas sociais, né, ele passa por uma acolhida, ele vai passar, né, faz-se uma triagem, ele vai passar até ele chegar num atendimento. Nesse atendimento ele vai receber o apoio, né, dos entrevistadores. Então a gente buscou avaliar todo esse itinerário, todo esse percurso do usuário, para saber o seu nível de satisfação, né, se ele foi realmente atendido, né? Então a gente, com esse trabalho em âmbito nacional, nós passamos aí para um outro trabalho no âmbito local. Temos aqui, no Rio Grande do Norte, logo depois desse trabalho lá de agosto, já em outubro, na sequência, né, nós fizemos um trabalho que foi no âmbito aí do CGU Presente, nas famílias unipessoais, né? Então, primeiro a gente verifica pelo cadastro, pelo CAD único, né, o acréscimo do cadastramento das famílias unipessoais.
Então, um dos objetivos dessa ida ao município era verificar exatamente o perfil dessas famílias, como é que estava sendo, se comprovava, como é que estava sendo essa alimentação e atualização do CAD único, né? O cadastramento. Né? Para isso existiu um programa emergencial até de recursos, né, enviando recursos para ajudar nesse atendimento, nesse aprimoramento do cadastro único. Né? Nós fizemos aqui em 2 municípios, tivemos como principais resultados aí essa questão da falta de recursos, de aplicação dos recursos, né, do PROCAD, né? E, não obstante, a gente está com um número bem elevado, aí, 200%, como a gente vê, de novos cadastros, né, de novas pessoas se cadastrando lá. Não diretamente ainda beneficiários, mas cadastrados. Né? Outra situação que a gente verificou foi essa insuficiência, né, essa falha, insuficiência, aí, tanto no cadastramento, não é, como na atualização desse cadastro. Né? Por outro lado, tem um papel muito importante nas políticas públicas, que é o papel dos conselhos sociais, né, as instâncias de controle social. Né? Esses controles, eles têm um papel extremamente importante. E, para esse aspecto específico, porque ele tem várias outras atribuições, mas sobre esse aspecto, eles apresentaram o que a gente identificou foi falha nessa atuação desses conselhos, né? Então, já abrindo aí uma oportunidade para uma proximidade de aprimoramento. E, por fim, também destacou para a gente que das famílias visitadas, a gente também identificou um percentual significativo de famílias que estavam cadastradas como unipessoais e elas próprias, na entrevista, se declaravam não unipessoais. Né? Então, foi um resultado bem significativo desse trabalho. Com isso, passamos então para uma segunda rodada desse programa, não é? Do CGU Presente. E lembrando aqui, ele tem um aspecto muito forte em estar com muitas entrevistas, né? Está muito próximo dos usuários das políticas públicas, dos serviços públicos, dos gestores, né, públicos e dos conselhos. Né, todos os principais atores envolvidos no programa. Né? Cada programa tem suas peculiaridades, às vezes a gestão municipal é mais forte, de uma atuação mais presente, como no caso aí das condicionalidades do Bolsa Família, né? Que é essencial para o programa Bolsa Família, o atendimento a essas condicionalidades. Só pela dimensão que a gente vê, a gente tem condicionalidade aí da educação e da saúde. E temos como público-alvo aí na educação crianças, né, e jovens, e na saúde também crianças e grávidas. Né? E tem a gestão do programa na esfera local, que é na assistência social. Então nós temos já de imediato 3 secretarias do município. Só para ver o quanto é o desafio de elas atuarem integradas, né? Então, e temos também, pelo lado dos conselhos, 3 conselhos aí. O de assistência social, né, o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Saúde. Né? Além da gente ter toda essa interação também com os postos, tem os CRAs, né, os Centros de Referência da Assistência Social, né, que faz essa acolhida, temos as unidades básicas de saúde, que alimentam sistemas que vai para o SICOM, que é o Sistema de Condicionalidades, para conversar com o Ministério, né, esses dados. Então é um grande desafio realmente esse programa. Um outro também, que é tão desafiador quanto, é o censo escolar também, muito relevante, né? Em que a gente verifica aí todo esse censo, fazer um batimento ali do que está cadastrado no EducaCenso, com os registros lá nas escolas e também a documentação de matrículas, né? Além das entrevistas, mais uma vez, muito forte de entrevistas, de estar próximo realmente, né, dos usuários e dos gestores, né, com o objetivo de apoiar na gestão pública.
Então, o censo da educação básica, ele vai nas etapas infantil, não é, fundamental e médio, né? E além disso, ainda temos as modalidades, que é integral, o EJA, né? Temos ali o profissionalizante, né? E então esse trabalho também foi um trabalho bem intenso. Já a parte local nós já concluímos. Esses 2 trabalhos eles são consolidados em relatório em nível nacional, não é? Eles tiveram aí o condicionalidade, por exemplo, foram 60 municípios, 60 entes federados, tivemos 59 municípios e o DF, né? Inclusive nos moldes do sorteio que o Rogério falou aí no início, né, que tivemos o programa de sorteio, tivemos o programa de fiscalização dos entes federados, só que aqui a gente vai além, a gente vai muito próximo ali com os usuários da política pública e os principais atores envolvidos. Passamos então mais recente, agora ainda em 2024, né? Nós começamos em agosto de 2023, outubro, aliás, né? No início do ano tivemos aqueles 2 programas e por último, agora mais recente, também um outro programa muito importante. Esse ele tem menos a participação da gestão municipal, assim, mais direta, né? Nós temos mais aqui o convenente, né? O convênio com o Ministério, o executor contratado pelo convenente, e a comissão local, que vai ajudar na seleção das famílias, uma etapa muito importante, né? Das famílias que serão beneficiadas, né? Que essas famílias têm que residir em áreas rurais, né? Que não sejam já abastecidas, né? Por água. Então, um programa importantíssimo. E tem cisternas aí, tanto para escolas, como cisternas para famílias, né? Nós fomos aí em 4 municípios, né? Foi um trabalho bem abrangente, bem interessante, com resultados, né, bem interessantes aí, que serão consolidados, como eu falei há pouco, em nível nacional, né? Então, por fim, com essa atuação aqui passada desde o nível nacional lá, né, abarcando aí os 5, né, aqueles 5 municípios no país todo, nas 5 regiões, a totalidade lá. Aqui no Rio Grande do Norte também, só do final do ano passado, pode-se dizer para cá, já temos uma atuação bem espaçada aí no estado, né? Fizemos 11 municípios e estamos bastante satisfeitos com os resultados desses trabalhos. Muito obrigado, Maia. Então, assim, a gente, na própria macrofunção de auditoria, a gente já tem também uma participação mais próxima do cidadão, né? De certa forma, um pouco já envolvendo a macrofunção de ouvidoria, né? Vendo realmente a jornada do cidadão, né? Vendo como é que ele percebe aquela prestação de serviço, porque às vezes, né, principalmente o mundo acadêmico, né, Raquel, muitas vezes o mundo acadêmico acaba avaliando em teoria uma coisa sem olhar realmente como é que está na prática, na percepção do usuário, do cidadão que está recebendo a política pública, né? É fantástico a gente poder estar voltando, então, estando mais presente aí nos municípios, fazendo essa avaliação da política pública e ouvindo realmente os usuários. Muito obrigado, Maia. Raquel, o Maia comentou, né, que esses programas, muitos desses programas, eles têm uma participação muito ativa da sociedade civil, né? A gente tem ali os conselhos de políticas públicas, né? E a gente, de certa forma, faz uma avaliação ali, como é que está funcionando, né? Se está deficiente, se poderia melhorar, se os conselheiros sabem como atuar, se estão atuando corretamente, isso já está sendo feito aqui. Mas que outras macrofunções, né, das controladorias você pode citar de exemplo com relação a essas políticas públicas? Boa tarde, obrigada pelo convite, Rogério. Cumprimento aqui os colegas do painel. Para nós é uma alegria muito grande poder falar dessas outras ações, né? Que a CGU é muito conhecida como um órgão de fiscalização, de auditoria, mas para além dessa auditoria, o que mais que a CGU pode fazer, tem feito para auxiliar a sociedade, né? E outros atores que trabalham com a política pública. Então, na fala do colega do Francisco, ele colocou que no CGU presente que avaliou, né, no caso, o programa das condicionalidades, foi verificado não atuação dos conselhos, né? Então, assim, a maioria das políticas públicas, principalmente que envolve educação, saúde, assistência social,
A lei que institui essas políticas, ela já estipula que ela precisa de um controle social. Então, ela precisa ser instituído um conselho de política pública para ajudar ali a fiscalizar e acompanhar aquele recurso público que chega para aquele serviço, né, aquela política. Por quê? Porque o Estado não consegue estar em todos os 5.570 municípios. Então, eu preciso do controle social ali atuante. E aí, o que a CGU percebe em várias fiscalizações? Por que esse conselho não funciona, né? Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue atuar. Ele não foi capacitado tecnicamente, ele não sabe, né, o que é que ele precisa fazer. Os conselheiros, eles atuam de forma voluntária, né? A grande maioria é de forma voluntária, eles não recebem nada por isso. Então, para além das atividades dele, no caso, por exemplo, os conselheiros que atuam no Fundeb, professores, eles são professores e também conselheiros, né? E aí, dentro dessa temática, a gente tem trabalhado, então eu vou falar um pouquinho de controle social, da educação cidadã, que a CGU também tem trabalhado, e a parte de ouvidoria. Essa temática de capacitar o controle social já era uma atividade que a CGU já vem atuando com o tempo, e esse ano nós retomamos com outro parceiro, no caso o Ministério Público Estadual, que também percebe lá nas comarcas a necessidade de capacitar esses conselheiros, né? Por quê? Porque esses conselheiros, eles são agentes de fiscalização e eles trazem muito do que eles estão observando ali na comunidade para o Ministério Público atuar ali junto ao gestor municipal. Então, a gente fez, em parceria com o Ministério Público, uma capacitação em Pau dos Ferros, onde foram reunidos 90 participantes, envolvendo 30 municípios ali do Alto Oeste, e depois fizemos em Santo Antônio, com 30 conselheiros nos 6 municípios ao redor ali de Santo Antônio. E o mais interessante, não tinham só conselheiros, nós tínhamos gestores públicos também, nós tínhamos secretários de educação, porque eles também têm interesse em saber como é que a política funciona, o que a lei realmente define. Por quê? Porque a gente percebe que a grande maioria também dos gestores públicos, eles falham por falta de conhecimento, né? Então, assim, são capacitações muito interessantes, porque além do público-alvo, a gente envolve os gestores públicos também. E nessa linha de capacitação, né, de ensinar sobre política pública, sobre democracia, sobre cidadania, a CGU tem um trabalho que envolve as crianças. Então, tem um trabalho dentro das salas de aula, envolvendo ali uma parceria com o Instituto Maurício de Souza. Então, trazendo essas temáticas mais complexas, né, esses temas, respeito, cidadania, direitos e deveres, preservação do patrimônio público, de maneira mais lúdica, ali utilizando as revistinhas da Turma da Mônica. E aí os resultados que a gente tem tido, os feedbacks que a gente tem tido com os professores, é que esse material, para além do conteúdo que ele oferece ali para as crianças, do 1º até o 5º ano, ele também tem servido para auxiliar a própria educação. Porque muitas crianças nessa faixa etária, elas são alfabetizadas, mas elas não compreendem o que estão lendo. Então, as escolas os professores têm trazido esses relatos que esse material tem auxiliado também nessa parte educacional, né? Então, aí as escolas, elas fazem todo um projeto em torno do programa, que a gente chama de programa Um por Todos, Todos por Um. Para nós é uma alegria muito grande que esse ano nós conseguimos chegar em 16 municípios, mais Natal, certo? E envolve tanto escolas estaduais quanto escolas municipais. Hoje, atualmente, nós temos mais de 6.000 alunos com esses kits aqui no estado do Rio Grande do Norte. E eu não poderia deixar de falar na questão das parcerias. Então, muitos desses municípios a gente conseguia alcançar com o apoio do Grupo de Educação Fiscal aqui do Estado, que também atua com essa mesma temática, né? E nas escolas onde eles já trabalhavam, a gente conseguiu entrar com esse material que era do Ensino Fundamental 1.
além desses parceiros, no caso do Grupo de Educação Fiscal, também o Ministério Público também acredita nessa ideia da educação cidadã, desde os pequenininhos, no sentido da gente estar plantando hoje uma mudança de cultura, né? E formando realmente cidadãos atuantes, participantes, que é o que é o nosso sonho, né? Mudar esse país aqui. Então, assim, essas parcerias são importantes porque a gente consegue ter uma capilaridade maior no Estado, né? Então, a CGU, nesse apoio à gestão, conta também com outros órgãos aqui para nos auxiliar. E aqui, eu não vou passar aqui, mas é um depoimento da professora, onde ela diz que os alunos, eles passam a semana esperando. Professora, quando é que a gente vai falar daquele assunto? Professora, quando é que a gente vai pegar o material da Turma da Mônica? Quando é que a gente vai ver vídeos? Então, a CGU, além desse material, tem vários vídeos no YouTube de 1 minuto e meio, onde o professor pode trabalhar essa temática dentro da sala de aula. Como aderir, né? Esse é um programa que os municípios eles fazem por adesão, certo? Então, o município, tanto pode ser a própria Secretaria de Educação, como a escola, o diretor da escola, ele pode acessar a nosso site e preencher um formulário e dizer qual é o ano que ele pretende trabalhar, se é o primeiro, se é o segundo, até o 5º ano. Nós temos esse material aqui disponível aqui com os nossos colegas, então se alguém tiver interesse em ver, né, pegar aqui, a gente tem ali o Irã ali no cantinho, tá com o material que vocês podem folhear, tudo, fazer a adesão. E outra temática que a CGU também está trabalhando dentro da sala de aula são concursos. É o concurso de desenho e redação. E a gente trouxe aqui os vencedores do nosso estado. Então, é um concurso que já existe há um tempinho. Então, em 2009, nós tivemos uma aluna de Caicó, 8 anos. E o tema nesse ano, sim, todo ano tem um tema. Então, o tema de 2009 era Todos pela Ética e Cidadania, como eu posso contribuir para uma sociedade melhor. Então, você faz não só a criança, né, trabalhar aquele assunto, mas toda a comunidade escolar, né? Tivemos em 2019 uma outra vencedora de Pau dos Ferros. O tema era Faça o que é certo, ainda que ninguém veja. E essa aqui é uma história muito interessante, porque normalmente a CGU ela vai até a escola para levar a premiação, para movimentar, né, servir de estímulo para outros. Mas esse ano a gente não pôde ir a Pau dos Ferros e a gente trouxe a criança para Natal junto com a família dela. E aí ela falou que era a primeira vez que ela ia ver o mar. Então, assim, são programas que vão muito além do que a gente imagina, né? É uma oportunidade que a gente dá aí para todo mundo. E assim, isso aqui é um concurso nacional, viu, gente? É o Brasil inteiro, essas crianças concorreram com o Brasil inteiro. Em 2018, foi uma outra categoria que também é desse concurso, que chama Escola Cidadã. Então, a escola desenvolve um projeto dentro daquela temática. Nesse ano o tema era Ser Honesto é Legal. A escola desenvolve um projeto, apresenta esse projeto e nesse caso ela foi vencedora. Então qual foi o projeto? Eu pensei aqui do texto. Ela colocou uma caixa, né, cheia de pirulitos ali no pátio e colocou um cartaz. Deixe 10 centavos e leve um pirulito. Sem fiscal, sem ninguém. Então você já vai estimulando essa cultura de eu vou fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo, né? E aí ele fez também um desfile cívico. Então durante o desfile da cidade, levou essas crianças com cartazes, tudo. Ele construiu uma árvore de valores. Então aqui tem no caule ali Brasil e os valores como ética, cidadania, verdade, honestidade. Então essa foi uma escola vencedora do nosso estado. No ano de 2022, nós tivemos uma aluna do EJA, lá em Parelhas, de uma escola estadual. E também é interessante porque ela venceu e ela disse, na sala dela estava ela e a filha estudando,
sabe? Então, assim, ela sendo ali um exemplo, um estímulo, não só para a família dela, como para todo mundo. Tivemos um outro projeto que é o Game da Cidadania. Então, a criança joga e depois faz um vídeo de 1 minuto. Esse vídeo aqui concorre no Brasil todo. Então, quem ganhou foi uma adolescente da escola do SESI, em Macau, onde ela trabalhou o assunto do combate ao bullying, né? E aí, qual é o relato que a gente também tem? Ela sofria bullying, era aquela criança mais adolescente, né? Uma jovem mais tímida, mais pacata. Quando veio o prêmio, né? Sim, antes, ela queria participar, mas ela não tinha computador. Ela não tinha computador. A escola incentivou, ela ficava até mais tarde da aula para poder fazer o vídeo. Ela foi vencedora, o prêmio era um notebook, então ela ganhou um computador, né? E ela passou a ir de sala em sala falando do projeto. Então, daquela criança tímida, ela passou a ser uma motivadora, uma incentivadora. E aí, para não perder, estamos com o 13º concurso de desenho e redação aberto. Então, para quem se interessar, pode se candidatar a todas as escolas estaduais, municipais, particulares. E o tema desse ano é Cidadania Digital, Acesso à Educação para a Democracia. Então, também dá para acessar o QR Code e se candidatar aí. Então, a gente vai fazer um esforço esse ano para divulgar, para que a gente tenha vários vencedores aqui no RN. E aí, além da educação cidadã, a CGU tem a Rede Nacional de Ouvidorias, né? Então, tem uma macrofunção de ouvidoria. A CGU é o órgão central de ouvidoria e criou essa rede para quê? Para que a gente pudesse falar não só com o governo federal, né? Não só na esfera federal, mas também estados e municípios, trocar informações, trabalhar normativos, publicações, trocar boas práticas, né? Porque assim a gente evolui, né? Dentro da rede, nós já temos 2.700 ouvidorias públicas. Então, assim, tanto estados, executivo, legislativo, temos também os serviços autônomos, temos alguns conselhos regionais também aqui. E é uma adesão voluntária, né? E qual é o ganho de participar da Rede Nacional de Ouvidorias? Você está envolvido com esse tema e trocando experiências. A CGU oportuniza capacitações, né? A CGU tem disponível uma certificação em ouvidoria, então são vários módulos, vários cursos ali disponíveis, e além de um sistema. Então, o município, né, o gestor municipal não tem um sistema, a CGU desenvolveu o sistema Fala BR para poder gerenciar essas manifestações. Então, aqui também, como é que você pode fazer a adesão à Rede Nacional de Ouvidorias e aqui a página da Renove para mais detalhes, né? O sistema Fala BR é um sistema gratuito, né, para o cidadão ali se manifestar. Ele tanto integra a parte de ouvidoria como de acesso à informação. Então, assim, é uma mesma plataforma que o município pode ter acesso às duas, atender às duas leis, né? A lei de acesso à informação e a de ouvidoria. Uma das grandes vantagens do sistema Fala BR é que ele também disponibiliza um painel gerencial. Então, o município, ele consegue, nesse painel resolveu, saber quantas foram as manifestações que entraram ali naquele ente, quantas foram resolvidas no prazo, quantas estão fora do prazo, né? Qual é a opinião do usuário, né? Se ele ficou satisfeito, se não ficou satisfeito, se aquela demanda foi concluída, se não foi. Isso tudo traz uma gama de informação para o gestor público decidir o que ele vai fazer, né, com aquelas informações. Porque, em última instância, a manifestação do cidadão é para melhorar aquela política, né? Então, o gestor público ele vai saber como é que aquele serviço está sendo prestado no município e se o cidadão está gostando ou não, né? Então, as capacitações também é o nosso sistema aqui do Profoco.
E eu também não poderia deixar de dizer de mais um outro parceiro, e eu estou vendo ali a Ana Eleonora ali da ouvidoria do TCE, a Escola de Contas, o Tribunal de Contas da União, onde a gente tem feito essas parcerias dentro das capacitações, sim, Tribunal de Contas do Estado, essas parcerias de capacitações. Então, eles têm difundido junto aos municípios também, considerando que o TCE tem essa jurisdição aqui no Estado, né? Então, o contato com os municípios é muito mais fácil do que o nosso, né? Então, eles chegam mais próximo dos municípios, falando da plataforma. Então, eles utilizam o Fala BR, e também aqui como um parceiro, no caso, a UFRN, porque ela desenvolveu uma inteligência artificial dentro da plataforma Fala BR. Porque imagina, a UFRN, a gente teve com a ouvidora recente, ela comentou, 50 mil pessoas movimentam aquela universidade ali. Então é uma cidade grande, né? Imagina a quantidade de manifestações que chegam para o gestor responder ali no prazo da lei, né? 20 dias mais 10 prorrogáveis, 30 dias. Então, eles criaram essa inteligência artificial para agilizar o processo e disponibilizam essa ferramenta para quem tiver interesse. No caso, o TCE também utiliza, o governo do estado ainda não utiliza, né, Dani? Mas quem sabe verifica aí a necessidade, mas também está no Fala BR. E é isso. E recentemente eu vi essa frase num evento do TCE, um conselheiro citou, e eu falei assim, eu vou levar porque eu realmente me tocou, né, nessa questão de ensinar, de capacitar. Então ele cita a poetisa Cória Coralina, que ela tem essa frase, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É isso. Muito bom. Raquel, eu fiquei com uma dúvida, você apresentou vários produtos, né, sistemas, né, o Fala BR, que já atende 2 leis, né, a Lei de Acesso à Informação, 13.460, todo esse material da educação cidadã, né, Turma da Mônica é algo fantástico. Minha filha de 10 anos é apaixonada pela Turma da Mônica, é impressionante. Então, assim, a gente percebe que as novas gerações continuam apaixonadas assim como as antigas, né? E é o poder de mudar realmente, assim, de estar focando nas futuras gerações, né? Tentando mudar realmente essa nova cultura de integridade nas novas gerações. E tudo isso, quanto é que custa para os municípios que quiserem aderir? Qual o valor de conseguir acesso a sistemas e a esse programa? É caro, viu? 0,800. Todo esse material é gratuito. Então, basta realmente o município ter interesse, mais que interesse, né, Rogério? Assim, o que a gente tem visto muito é que a escola hoje recebe muitos projetos. Então, eu tenho o Ministério Público do Trabalho, eu tenho N outros órgãos que trazem esse material para dentro da escola. Então, realmente é um desafio para o professor, dentro daquele leque de produtos ali, escolher, né? Mas o que a gente sempre fala é que o nosso material, assim, não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas o nosso material foi modelado com consultores do Ministério da Educação, é um material didático-pedagógico, ele está alinhado às competências da BNCC. Então, assim, para cada módulo a gente coloca qual é a competência da BNCC que está sendo trabalhada ali, para que o professor entenda que não é mais uma tarefa. Ele já iria dar aquele conteúdo, aproveita o nosso com esses conceitos de ética e cidadania. Muito bom, muito bom. A gente percebe, assim, pela experiência, né, que onde tem funcionado é onde realmente os professores se envolvem, né? Diretores, professores percebem a vantagem, se envolvem e, assim, os relatos que a gente tem são fantásticos, da mudança de comportamento das crianças. É impressionante como que as crianças se comportavam antes e depois disso. Elas passam a ver o mundo com outros olhos, né? Então, realmente é muito fantástico. Muitíssimo obrigado, Raquel. Dani, vou passar a palavra para você. A gente sabe que a Controladoria Geral do Estado tem avançado bastante na macrofunção de auditoria, inclusive até agora recentemente vocês vão passar a utilizar o sistema que a gente usa, né, o IAUD, então a gente sabe que vocês têm avançado bastante. Mas e para além da auditoria, que outras experiências, que outros projetos vocês têm que você possa compartilhar com a gente?
Maravilha, Rogério. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, participar desse evento com a Controladoria Geral da União, os municípios, porque para a Controladoria Geral do Estado, nós estamos vivendo uma virada de chave. Porque até é importante já citar a Controladoria de 97, que foi a instituição da Controladoria Geral do Estado até hoje, até o ano de 2019, ela vinha muito numa pegada de fiscalização. Então eram muitas inspeções, era voltada para a análise da despesa. Então, para mim, é uma oportunidade tremenda vir falar aqui dos novos projetos da Controladoria. E quando o Rogério me convidou, eu fiquei pensando no que poderia estar mais ligado a uma atuação perto dos municípios. Então, minha apresentação vai estar voltada mais para esse cenário. Rogério, só botar aí, que eu acho que... para acompanhar, pronto. Pronto. Então, coloquei até um sumário para guiar. E esses projetos que a gente veio falar hoje é justamente para além da auditoria. E o primeiro projeto que eu gostaria de falar já tem muito a ver com o que a Raquel veio falar aqui, do Um por Todos, Todos por Um. Nós bebemos muito da fonte da Controladoria Geral da União. E esse projeto da CGE, ele é com parceria da própria Controladoria Geral da União e Secretaria do Estado, porque a gente entende que tem que ter outros parceiros envolvidos. Então a gente tem uma comissão que é multissetorial, né, com a Secretaria de Educação, para além do controle interno. E esse projeto, ele também bebe de outros projetos de outros estados que já vinham com essa auditoria cívica. Só que, diferente dos outros estados, o que é que a gente pensou aqui no estado do Rio Grande do Norte? Vamos falar para além da auditoria. Então, o projeto, ele vem com a intenção de mostrar como funciona hoje o controle interno da modernidade. Então, a nossa intenção é levar para as crianças, adolescentes, juventude, né? Falar um pouco de como funciona o controle interno no âmbito estadual. Então, hoje no estado do Rio Grande do Norte, a Controladoria, nós temos 5 macrofunções: auditoria, integridade, corregedoria, transparência e ouvidoria. Inclusive, gostaria de agradecer que as colegas estão presentes hoje, é um prazer imenso. E esse projeto, portanto, ele tenta promover, como a Raquel já muito bem descreveu, a intenção é fazer o olhar transformador da criança no aspecto do controle social e cidadania. E quando a gente fala em controle, a intenção é que as crianças entendam que aquele bem é um patrimônio público que é dela, então que ela deve preservar. E esse projeto, a intenção é que os colegas, nós vamos ter um de cada macrofunção, fazendo a capacitação para os professores. Então, a intenção é levar um pouco do que as crianças vão entender do controle interno e fazer produtos. Então, no caso da transparência e ouvidoria, a gente pensou de fomentar painéis, que seriam justamente os painéis de possíveis manifestações, e até um painel também de nuvem de ideias. Então, o projeto, a gente tem a intenção de falar um pouco de ética também, na parte da integridade, na parte de correção, talvez projetos como anti-bullying. Então, assim, a gente vai deixar as crianças livres, mas a intenção é que esses produtos sejam analisados pela gente com esse olhar não de um relatório, mas muito mais de como as crianças vão ter essa capacidade inovadora de pensar o que o controle interno importa. E quando o Rogério também falou comigo, eu fiquei pensando muito nisso, né? O projeto são das escolas estaduais. Mas as crianças, elas moram nos municípios. Então, a gente acredita justamente nisso, naquele finalidade imediata, né? Imediata é tratar ali no âmbito escolar, mas que as crianças, elas vão estar desenvolvendo esse valor, que é um valor para a vida, né? A gente entende que esse aspecto da cidadania tem muito a ver com a democracia. A gente vai estar fomentando justamente adolescentes e adultos que vão pensar no nosso futuro de forma mais clara e de forma mais responsável. Nesse segundo momento, eu queria falar um pouco da Ouvidoria Geral do Estado. E a Ouvidoria Geral, assim como a Controladoria, está passando por um processo de evolução. Quando eu falei com a equipe me mostrou o painel do Renove, a gente usa o Fala BR desde 2019 e é impressionante como a gente vê os números. E aí, eu queria mostrar justamente esse que é o número de manifestações. No ano de 2019, nós tivemos 265 manifestações, que foi o nosso início da utilização do Fala. E no ano de 2023, vocês veem um avanço que chegamos a 3.071 manifestações. Então, para a gente, o Rogério, quando a gente falou, o Raquel também falou um pouco disso, utilizar uma plataforma que consiga mensurar esses números
É exatamente esse ponto, não são só os números, é agora partir para as análises disso, para as políticas públicas do Estado. É perceber, a gente fala muito isso, a equipe nossa, quando a gente se reúne nas reuniões semanais, é pensar aqueles números com um aspecto de no que aquilo, aquela manifestação, às vezes até uma denúncia, no que aquilo realmente a gente pode tratar. Então, quando a gente vai falar de ouvidoria, a gente está realmente tentando pensar o para além da questão das manifestações dos dados. Então, desde de 2023, a gente vem tentando aperfeiçoar uma análise qualitativa, mas, enfim, tudo é um processo. A gente está pensando também em estruturar a nossa rede de ouvidoria com um processo itinerante. Nós estamos com um projeto ainda num papel, mas de fazer as ouvidorias para as centrais do cidadão. Centrais do cidadão hoje do Estado, elas comportam órgãos como ITEP, DETRAN, e também tem serviços do próprio município. Então, a nossa ideia é levar também a rede de ouvidoria para esses locais e conseguir ter mais números ainda de manifestações e a gente conseguir tratar isso. E aí, eu falei que não ia falar muito de auditoria, né? Mas eu queria falar um pouco do trabalho. Hoje, a Auditoria Geral da Controladoria, nós dividimos núcleos, e esses núcleos eles estão responsáveis por fazer análises de conformidade, análise de inteligência de dados, análise de monitoramento de políticas públicas, e tem um especial que já existia na Controladoria, que é o setor de convênios. E, mais uma vez, falar desse aspecto da Controladoria Geral do Estado com o município é muito diferente. Porque, diferente do TCE, por exemplo, eles têm a atuação da jurisdição dele de chegar aos municípios, nós não. Mas o setor de convênios do Estado, nós temos uma equipe que ela tem um apoio fundamental do início do processo de transferência de recursos até o final. Então, só para vocês compreenderem, existe uma normativa, né, resolução inclusive do próprio Tribunal de Contas, que no seu artigo 15 fala sobre o dever de prestar contas. E nesse rol de documentos que devem estar nas prestações de conta, nós temos 70 documentos. Então, imagine só, a Controladoria ela participa do início dessa cadeia, que a gente registra esses convênios e participa do apoio ao controle interno das secretarias e a gente faz um assessoramento a esses controles internos. Então, nós participamos da cadeia e até o final nós fazemos as certidões de adimplência, né, dos convênios. Mas essa nossa atuação, o que eu quis falar, a gente tem uma intenção, esses são 70 documentos, né, como eu falei, nós temos uma intenção, principalmente nos municípios, de sempre fomentar. E quando eu falo fomentar, a gente tem um setor, nós temos 5 auditoras, todas de 60 anos, e elas têm uma capacidade maravilhosa de conseguir passar conhecimento. E os municípios muitas vezes ligam, mas muitas vezes vão presenciar na Controladoria. Quando eu cheguei na Controladoria em 2019, o setor de convênios era o mais conhecido, porque tinha muito atendimento presencial. Os prefeitos iam lá para atender, então as servidoras lá tinham muito acesso realmente, porque eram tirar dúvidas, saber o que estava faltando na prestação de contas, para tirar a adimplência, para aquela prefeitura conseguir novos ingressos de recurso. E isso é muito importante no aspecto da economia, porque isso fomenta a economia local. A gente sabe que essas transferências de recursos importam muito aos municípios e o setor de convênios na Controladoria, para mim, é um carinho falar sobre ele, porque eu vejo muito esse papel, inclusive, de apoio. Então, na Controladoria nós temos essa instrução normativa também, que é a 3 de 2022, que é justamente onde a gente também tem esse dever de emitir essas certidões de adimplência. Ao final da prestação de contas, nós fazemos essa emissão. Inclusive, muitos dos prefeitos, alguns com pouco assim, recursos, vão à Controladoria apenas para pegar essa certidão. Então, às vezes, é só aquela falta do recurso, então eles vão até lá, as servidoras imprimem, emitem a certidão para não ter qualquer tipo de problema quanto a um novo ingresso de recurso no município. E aí, falamos sobre essa divisão dos núcleos de auditoria, em especial nessa parte de convênios, nós, no ano de 2023, nós tivemos um prazer de instituir esse que é um núcleo de inteligência. E esse núcleo de inteligência, como eu vim falando, ele vem para fazer uma análise do macro da situação do Estado, a gente conseguir fazer análise. Acho que o nosso papel de controle interno está totalmente atrelado a essa inteligência de dados. Então, se a gente não tiver dados, a gente não consegue trabalhar. E é um prazer falar sobre o setor de inteligência, porque eles conseguiram montar um BI sensacional sobre essa parte de transferências
de convênios, né, de acordos congêneres, e a gente pegou só para ilustrativo, por óbvio, mas do ano de 2019 até o ano de 2023, nós tínhamos esse total de 188 convênios, nós fizemos um filtro para saber das prefeituras, né, então esse é um filtro que contempla somente as prefeituras, e foram um aporte de 93 milhões. E eu estou colocando o número apenas para realmente deixar bem em voga como é importante o papel da controladoria em apoio realmente a esses valores. Então, no setor de convênios, em especial, a gente ajuda nessa parte da conformidade. Não há análise de inspeção, né? Realmente é uma conformidade processual em apoio ao controle interno das secretarias. E aqui, por fim, eu achei muito interessante, Rogério, na Controladoria Geral do Rio Grande do Norte, nós temos uma cadeira no Conselho Nacional de Controle Interno, assim como a CGU, e no ano de 2023 foi feito um diagnóstico, né, pelo Conselho Nacional, o CONASE, em parceria com o Banco Mundial. Esse diagnóstico, e aí por isso que eu trouxe, porque ele fala sobre o controle interno municipal, fez um trabalho imenso, inclusive foram 2 anos. Esse projeto, ele vem desde o ano 2020 e eles vêm aperfeiçoando. Esse agora que foi lançado em 2023, foram 2 anos de trabalho para lançar o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele mensura, vamos falar assim, por isso que eu coloquei entre aspas, a qualidade dos controles internos dos municípios. Eu coloquei essa frase porque talvez não seja senso comum qual o conceito de controle interno. E quando eu falo isso, porque existe um debate hoje sobre como deve ser estruturado as unidades de controle interno e o que seria mensurável, um indicador para saber se elas têm realmente um nível de maturidade no trabalho. Então achei muito interessante trazer, porque realmente a gente se pega um pouco pensando, será que as unidades de controle interno devem ter 5 funções, 5 atribuições, 5 macrofunções? São coisas para a gente pensar, né? Nossas funções estão ali constitucionais, né? O sistema de controle interno é constitucional, mas a gente não tem um formato para ele. Então, esse estudo, quando ele foi feito, a metodologia, o relatório ele foi publicado no CONASE e no Banco Mundial, para quem tiver acesso, mas, a grosso modo, o diagnóstico, ele foi fundamentado no COSO, que é uma metodologia, um framework de gerenciamento de riscos. E o COSO, ele vem da iniciativa privada, mas foi adaptado para o âmbito público. A gente mensura também nosso nível de avaliação de riscos com base no COSO. E também eles pegaram como mensuração de framework o IACM. E como eu disse, né, imagine você numa esfera municipal falando de COSO e IACM. Assim, quase não chega. Mas assim, eu achei interessante o estudo do Conselho Nacional do Controle Interno, porque ainda que não seja realmente adaptado aos casos práticos, à realidade da maioria dos municípios, porque inclusive existe uma discussão também a questão de a quantidade mínima de servidores que deve estar no município. O TCE tem um trabalho incrível daqui do estado quanto a, inclusive, levantamento de como estão estruturados os controles internos municipais. Então, a maioria é bem precária, às vezes é só um servidor, às vezes não tem realmente uma equipe, às vezes é só um comissionado. Então, algumas fragilidades, mas que faz, acho que, parte também da evolução do controle interno nacional. E a avaliação do diagnóstico, que ela se baseia na avaliação do COSO, da framework do COSO, ela mede exatamente essas 5 áreas, que é o ambiente de controle, avaliação de riscos, as atividades do controle, informação e comunicação e, por fim, a parte de monitoramento. Então, a avaliação que foi feita pelo Conselho, ela levou em conta os 5.500 municípios, foi feito um formulário, 1.700 responderam esse formulário, então a gente considera como representativo, a amostra a gente considera como representativo, e o que foi visto, né, como resultado, olhando para o estado do Rio Grande do Norte, os municípios no caso, é que nós tivemos essa avaliação, nós ficamos em 16º no ranking nacional, e a avaliação que foi feita media uma pontuação, e a pontuação média nacional ficou em 40,5. Então, os municípios do estado do Rio Grande do Norte ficaram com essa pontuação de 35,3 e foi mensurado todos os 5 eixos.
do COSO. E aí eu até ia trazer, eu acho que teria sido até interessante de mostrar que os nossos parâmetros, olhando a média nacional, não eram tão gritantes. Mas, mais uma vez, como a amostra dos municípios, né, dos 167 municípios, 60 apenas responderam à avaliação, e da amostra que foi selecionada foram 27 municípios. Essa eu já não considero, Daniele, né, opinião, como tão representativa. Mas ficamos nessa avaliação, né, no ranking que eu achei até bem avaliado ali, mais ou menos na metade. Então, eu achei muito interessante trazer a avaliação do Conselho Nacional. E aqui eu vou mostrar como ficou. Ai não, achava que tinha a avaliação do mapa, que eu ia mostrar no mapa exatamente os municípios que estavam como selecionados, mas eu diminuí a apresentação para não perder muito tempo. Mas de qualquer forma, muito obrigada pela atenção. Valeu, Dani, obrigado. São vários pontos que você trouxe. Queria, na verdade, agradecer o convite por estarmos participando do Juventude no Controle, né, que é esse projeto que a Raquel está participando, que é bem interessante a ideia. É um desafio, um grande desafio, mas a gente está junto aí com vocês. A gente tem várias parcerias, né, você falou ali do núcleo de inteligência, né, a gente também está com um laboratório agora, recém-criado, laboratório de inovação também. Então, assim, várias perspectivas de trabalhar em rede, né? A Raquel sempre fala isso, né? A importância de a gente estar sempre trabalhando em rede, tentando montar essas coalizões para superar esses desafios que individualmente a gente não consegue superar. Mas aí cada um colaborando, né? Trazendo o que pode trazer de qualidades nesse processo, a gente consegue superar em conjunto. E uma outra questão que eu queria ressaltar também, a gente acompanha o trabalho da Gisele aí, a gente sabe que é um excelente trabalho nessa parte de ouvidoria. O Fala BR, né, a gente percebe vocês utilizando, que ele tem conseguido, né, suprir as necessidades. Só um relato muito rápido, pessoal. A gente no passado, a gente tinha um sistema que a gente fornecia para os municípios e para os estados. E isso era um custo muito grande, porque cada município, cada estado tinha que conseguir fazer toda a manutenção desse sistema por conta própria. Então hoje a solução que a gente tem é as a service, né? Na verdade, vocês acessam diretamente, toda a estrutura está lá em Brasília, a gente, né, mantém toda essa estrutura centralizada, faz as atualizações, então, reforçando que é um 0800 bem elaborado, né? E aí, aproveitando para passar a palavra, então, para a ouvidora geral do estado do município de Mossoró, Janaína, a gente convidou vocês primeiro porque vocês são parceiros também nossos, utilizam o Fala BR, né? E também porque a gente ficou sabendo de várias iniciativas bem inovadoras nessa parte de ouvidoria. A gente queria que você compartilhasse com a gente. Obrigado. Obrigada, Rogério. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Saudar aqui meus colegas painelistas e dizer que é um prazer estar aqui participando desse momento, falando um pouquinho sobre a experiência de Mossoró. Eu sou servidora pública municipal e federal e atualmente estou responsável pela Ouvidoria Geral do município e a Escola de Gestão Pública de Mossoró. Então, há mais ou menos 2 anos, quase 3 anos, a gente começou com um trabalho, então é um trabalho novo, mas o nosso grande desafio é fazer com que as pessoas entendam, né, tirar aquela imagem de que ouvidoria é um depósito de denúncia, né? Que ouvidoria é um espaço burocratizado, que nada funciona. Então, a gente quer tirar isso, trabalhar com essa ideia de que a ouvidoria é um canal, né, onde as pessoas têm a oportunidade de participar ativamente da gestão, né? Então, para isso, nós instituímos a nível municipal, né, inspirado no Fala BR, nós temos um programa municipal que é o Fala Mossoró, que é bem inspirado no Fala BR. Nós temos o Fala Mossoró, que ele foi instituído por decreto e ele consolida todos os canais de atendimento da nossa ouvidoria. Nós saímos de um canal para 10. Nós temos hoje 10 canais de atendimento para que as pessoas tenham a oportunidade de adentrar na ouvidoria, acessar a ouvidoria, porque nós temos pessoas que estão acostumadas com urnas e nós temos a galera que está na tecnologia de usar QR Code. Então, hoje, nós temos 10 canais
Nós fazemos atendimento presencial, por e-mail, telefone, WhatsApp, internet, pelo Fala BR, QR Code, urnas. Nós temos também um trabalho itinerante e também um trabalho itinerante de eventos, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é uma característica de Mossoró. Eu trouxe uma imagem onde nós colamos cartazes em todos os prédios públicos, né, informando sobre esses canais da ouvidoria. Então tem um QR Code que leva as pessoas direto para a página da ouvidoria no site da prefeitura. E aí nós intensificamos o trabalho de divulgação, com entrevistas, com notícias, com releases, né? Então nós fizemos nesse primeiro momento um trabalho muito forte no que diz respeito a falar da ouvidoria para que as pessoas participassem, né? Quando eu cheguei na ouvidoria, tinha apenas um e-mail, né? E nós tínhamos manifestações de tipo 2 anos atrás. Então era algo assim que as pessoas não utilizavam porque simplesmente se perdia no espaço, né? E aí a gente fez esse trabalho. E desses canais de atendimento, eu queria chamar a atenção para a ouvidoria itinerante que nós temos, que não é uma novidade, a ouvidoria itinerante, mas em Mossoró a gente tem algumas características específicas, como por exemplo a ouvidoria de eventos, né? Nós temos a ouvidoria de eventos onde a nossa equipe participa, né, de todo o calendário de eventos do município, indo ao encontro das pessoas, né? Então, por exemplo, nós temos o Mossoró Cidade Junina, nós temos o Sal e Luz, nós temos um calendário consolidado de eventos, onde a nossa equipe participa desses eventos para ouvir das pessoas o que elas estão achando daquele evento e dando oportunidade para que as pessoas possam dizer o que está legal e o que merece ser mudado. E isso vem dando um resultado incrível, né? Primeiro porque a gente está aproximando a ouvidoria das pessoas e segundo porque o município está fazendo uso dessas informações, né? Cada evento desse são instituídas comissões e aí as comissões esperam os relatórios da ouvidoria para mudar aquilo que precisa ser melhorado. Por exemplo, no evento do Natal, né, o Mossoró Estação Natal, foram dadas várias sugestões que em 2023 foram colocadas todas em prática. Por exemplo, Papai Noel todos os dias, sentiram falta de cadeiras para pessoas com mobilidade reduzida, pediram, então, uma série de coisas que a comissão não tinha pensado, né? Então, a gente sai daquela história de que a ouvidoria está ali só para receber denúncia, de que a ouvidoria está ali apenas para receber problemas, né? Então, as pessoas participam, nós transformamos isso em relatórios e esses relatórios são utilizados pelas comissões organizadoras dos eventos. Nós temos a ouvidoria nas escolas, né? Eu vi aqui iniciativas de escolas e nas escolas nós temos 2 trabalhos. Nós temos o trabalho onde a nossa equipe vai até as escolas e a gente conversa com pais de alunos, com alunos e com servidores, com questionários específicos. Por exemplo, os pais de alunos estão ali para avaliar a qualidade da educação do filho, o que está faltando, o que está observando. Os alunos estão ali para dizer o que eles querem, né? E os servidores também têm uma oportunidade de dizer como é que eles estão trabalhando, o que está faltando de material para que eles possam trabalhar, o que está dando certo. E isso é tão interessante que nós tivemos, por exemplo, mudanças significativas nas escolas, onde alunos pediram, por exemplo, para aumentar a merenda escolar, a quantidade da merenda escolar, que era pouco. Pediram para trocar a bola, né? Então, são coisas que, para quem está de fora, pode não parecer muito, mas que faz muita diferença ali, né? E a gente, nessa ouvidoria de escolas, a gente ouviu 2.500 pessoas. A gente falava com os pais na entrada e na saída de pegar os filhos na escola, porque os pais não estão lá. A gente só encontra os pais na entrada e na saída. Então, a gente montou uma estratégia
de conversar com esses pais na entrada e na saída. E aí, quando a gente levou urnas também para essas escolas, mês passado a gente levou algumas urnas, a gente ouviu mais de 1.000 alunos, né? E eles falam tudo. Olha, eu gostaria que tirasse fulano de tal, que ela trata mal as pessoas. Eles falam mesmo, né? Então está sendo uma experiência assim, muito boa, porque a gente transforma esses dados em relatórios e isso serve muito para que o secretário de Educação consiga, né, fazer mudanças significativas a partir do ponto de vista das pessoas que ali trabalham. Nós temos a ouvidoria na saúde, que nós também visitamos os equipamentos de saúde, né, e é interessante que nós temos um gestor que valoriza muito a ouvidoria, né. Mês passado ele me liga e disse, olha, eu preciso que a ouvidoria vá nas UPAs, porque está chegando para mim reclamações, e a gente fez um trabalho, né? Nossa equipe foi até as UPAs, e lá a gente fez um relatório de um dia para o outro, né? Visitou um dia, já entregou o relatório. Visitou no outro dia, já fomos nas 3 UPAs, e aí as pessoas estavam reclamando que, por exemplo, estava muito quente, que estava faltando cadeira, E aí, na semana seguinte, chegou cadeira. Na semana seguinte, chegou ventilador. O que podia ser resolvido de forma automática, né, foi feito. Por quê? Porque a gente tinha dados. E a ouvidoria está ganhando uma credibilidade, que isso mexe com a nossa equipe, né? Eu digo sempre, olha, nós somos a voz das pessoas. Então a gente precisa ter um respeito muito grande com o que é dito. Quando a gente faz uma entrevista, a gente coloca exatamente o que a pessoa diz. Quando a gente está transcrevendo das urnas, porque a urna é no papel mesmo, a gente coloca do mesmo jeito. Então o prefeito diz muito, parece que eu estou vendo as pessoas falarem. Porque a gente coloca como as pessoas estão dizendo, né? E aí a gente tem também a ouvidoria nos mercados. Nós temos 6 mercados em Mossoró e nós fizemos um trabalho também de ir até esses mercados que estão passando por reformas, ouvir usuários e ouvir comerciantes, que são 2 visões diferentes. Quem está lá trabalhando tem necessidades específicas e quem está visitando o mercado, que está ali como cliente, tem também necessidades específicas, né? E aí isso foi muito bom porque eles tiveram condição de dizer se aquela obra vai ajudar, se eles foram ouvidos durante o processo de mudança, durante o processo de transição. E nós temos a ouvidoria na zona rural, que nós verificamos que as pessoas da zona rural não chegavam, né? E aí a gente entende que na zona rural é mais difícil, tudo é mais difícil. Então, nós fomos até a zona rural e no mês de janeiro de 2024, nós visitamos 5 comunidades rurais, né? E os dados foram incríveis, porque aí serve de base para a Secretaria de Desenvolvimento Rural traçar estratégias também para atender essa população. E aí, a gente tem um desafio, né, de tramitar essas manifestações de forma acelerada, né? Por lei nós temos os 20 dias prorrogáveis por mais 10, mas nós queremos reduzir isso, né, ao mínimo possível. Então o que a gente faz? A gente trabalha toda semana para zerar as demandas da semana, né? Então toda semana a gente está ali, o que chegou, a gente já trabalha, tramita, né? E aí a gente fica tentando acelerar ao máximo isso, porque a gente entende que quem está procurando a ouvidoria quer um retorno, né? Que seja um retorno positivo ou não, mas a gente precisa dizer alguma coisa. Às vezes, por exemplo, a pessoa abre uma manifestação na ouvidoria achando que vai conseguir uma consulta especializada, que ali não é o caminho, mas ela precisa saber qual é o caminho e o que fazer. Então, se isso demora, a demanda acaba se perdendo. Então, a gente passou a fazer visitas nas secretarias, né, para sensibilizar os secretários sobre a importância de ter técnicos de referência que possa facilitar esse retorno. Nós fazemos treinamentos com as equipes. Interessante, Raquel, que quando a gente começou a visitar
os equipamentos, a gente sentiu que as pessoas tinham medo da ouvidoria. Achava que a ouvidoria tinha um poder de polícia e que estava ali fiscalizando e que ia mandar prender, né? E eles tinham medo quando chegava um processo administrativo da ouvidoria, achando que ali era um processo jurídico, né? Então a gente também começou a trabalhar nesse novo entendimento, explicando que a gente trabalha em parceria, que a gente está ali para ouvir o que aconteceu, para sentar junto, para tentar resolver. E está sendo uma experiência muito boa, né? E nós também temos uma integração das ouvidorias SUS e de segurança, né? Então, a ouvidora SUS, ela também está integrada na ouvidoria geral, a ouvidoria da segurança. Ela, às sextas-feiras, ela dá expediente na nossa ouvidoria geral e essa troca de informação tem feito tramitar as coisas mais rápidas. Ainda não está como a gente gostaria, a gente queria que em 48 horas no máximo a gente conseguisse dar um retorno, mas a gente segue nisso. E então a gente trabalha com os prazos semanais. Então, toda semana a gente está ali vendo o que, ao invés de 30 dias, a gente traçou como meta uma semana, né? Eu disse, olha, seu prazo está acabando, a gente precisa, então a gente tenta fazer esse monitoramento. E aí eu trago algumas fotos, né, para vocês verem. Essa primeira, por exemplo, é nas escolas, né, quando os pais iam deixar os filhos. Aqui embaixo, nossa ouvidoria de eventos, aqui no Pingo da Meio-Dia, né, que é um bloco junino, muito típico de Mossoró. Então, nesse Pingo da Meio-Dia, a gente ouviu 2.000 pessoas. Né? Então, a gente faz um trabalho assim, muito forte de escuta mesmo. Lá em cima também mais uma foto da ouvidoria de eventos, né? Aqui nos mercados, aqui no meio nós temos foto dos mercados, aqui embaixo também no Pingo da Meio-Dia, ali em cima nas escolas, né? A criança ali falando, aqui embaixo também, ó, com os pais, o pai ia deixar o filho na escola, a gente parava rapidinho, né? Aqui embaixo nas escolas também. Então os alunos, eles falam mesmo, eles só querem uma oportunidade de falar e ali na zona rural, né? Lá em cima também nos equipamentos. Então, a gente tem esse trabalho, nós não temos uma equipe grande, né? A nossa equipe, somos 6 pessoas, mas apenas 3 entrevistadores. E aí, quando a gente vai para a ouvidoria de eventos, ou, por exemplo, no Mossoró Cidade Junina, que é um evento que acontece no mês de junho inteiro, a gente precisa de voluntários. E aí, alguns resultados, né? Nós tivemos no ano passado 11.314 manifestações, né? Então, a gente ouviu muito, né? Nós temos intervenção imediata do gestor, né, que é isso que a gente quer que as pessoas entendam que aquela informação, aquela crítica, aquela sugestão, ele vai chegar na secretaria correspondente, vai chegar no gestor máximo e a gente tenta uma solução. O gestor, ele orienta as equipes a inserir a ouvidoria nos seus planejamentos, a usar mais a ouvidoria, porque a gente fornece relatórios importantes para eles. Nós estamos preparados para ouvir 4.000 pessoas agora, próximo mês, junho, durante o Mossoró Cidade Junina. Nós temos 8 polos e a gente vai estar nos 8 polos. E a nossa principal desafio é mudar, né, e melhorar a visão que as pessoas têm sobre a ouvidoria, né? Então, eu finalizo aqui dizendo que estamos prontos para ouvir, agir e transformar. Então, muito obrigada. A gente que agradece, Janaína, impressionante. Assim, eu no início da minha fala eu falei que a vida real acontece nos municípios, né? E você, acho que conseguiu concretizar o espírito da lei, né? Porque assim, se a gente for acompanhar a parte legal, a gente está falando do quê? Da Emenda Constitucional 19, né? Que lá em 98 colocou na Constituição, no artigo 37, parágrafo 3º, esses direitos, as formas de participação do usuário, né, na administração pública, né? Então ali você tem a LAI, né, você tem o direito de acesso à informação, que foi regulamentado pela LAI em 2011, e você tem a participação do usuário para reclamação, para fazer reclamações, foi regulamentado em 2017 pela 13.460.
E assim, às vezes, se a pessoa, né, se o gestor vê isso só como uma obrigação legal, você não implementa a mudança cultural, que a gente conseguiu, por exemplo, na LAI. Né? A LAI foi uma mudança de chave fantástica. Né? A regra era o sigilo. Né? A publicidade era a exceção. A gente inverteu isso completamente. Da mesma forma agora, a gente está nesse processo muito recente, né? No de 2017. Então, assim, a gente agradece demais você trazer no mundo real. Você vê que você tem uma equipe muito pequena, então você consegue fazer avaliações muito rápidas, que permitem uma atuação tempestiva muito rápida do gestor. Eu acho que o espírito da lei, o espírito da Constituição é exatamente esse. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos fazer uma segunda rodada, um pouco mais rápida agora, pessoal, que a gente já passou um pouco da metade do tempo que a gente tem. A gente falou bastante sobre experiências atuais, né, no presente, do passado. E olhando para o futuro agora, vamos pensar um pouco para o futuro, para desafios, né? Passar a palavra para o Maia. Obrigado. Maia, com relação ao CGU presente, quais são as expectativas, novas atuações, o que vem aí pela frente? Sim, temos bastante trabalho, já uns em planejamento, já temos trabalhos agora bem próximos aí para sair, né? A continuidade, como a gente falou aqui, essa necessidade que a gente percebeu, né? As deficiências percebidas nos trabalhos em relação à atuação dos conselhos municipais, que são instâncias extremamente relevantes, têm um papel muito relevante na implementação da política pública local. Né? Então, temos também, aí nós temos esse agora do Conselho de Assistência Social, né? Uma previsão, já está próximo esse trabalho de sair. Temos um próximo também na mesma linha, que é do Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, do Sistema Nacional de Empregos, né, do Cine. Temos aí previsão de atuarmos também com o programa, né, de proteção integral, né, proteção e atenção integral à família. Então temos bastante trabalho aí por esse ano já bem desenhados, nessa linha do CGU presente, CGU que houve, né, como foi colocado aqui bem essa necessidade, esse papel da escuta, de estar próximo e estar próximo se envolvendo para buscar soluções. Né? Então o grande desafio nosso é esse, fazer essa interligação também, lá desde o beneficiário, passando por todos os atores ali da gestão pública local e interagindo também com o gestor federal dessas políticas públicas, né? E já buscando as melhorias, né? Como desafios, né, que a gente tem aí, muito nessa linha de buscar, por meio desses trabalhos já todos levantados, assim como a ouvidoria, né, coloca por meio de tantas ações, falas que a gente escuta, nós já temos bastante material para também conversar com o gestor, fazer uma devolutiva desses trabalhos, o que pode ser feito a partir do que foi diagnosticado, né? Então esse diagnóstico ele é muito qualificado, é feito sempre dentro de uma sistemática muito bem testada, né, bem desenhada. Então a gente está com expectativas muito boas de dando seguimento a esse trabalho, inclusive como a gente está aqui, né, com a presença do para além da auditoria nas controladorias, na CGU também a gente precisa internamente para essa atuação estar interagindo com os outros pilares da controladoria, né, como a ouvidoria, a Secretaria de Integridade Pública, não é? E com a Secretaria Nacional de Acesso à Informação. Então esse é um trabalho também que já está sendo discutido e as expectativas são muito boas. Né? Então é bem nessa linha. Muito obrigado, valeu. Realmente eu acho que são vários os desafios aí, essa questão da comunicação e da integração das macrofunções, para a gente tem sido um desafio muito grande. A gente tem trabalhado com projetos de efetividade, de tentar realmente conectar todas as áreas, né? A ouvidoria, a auditoria, a integridade privada, a corregedoria, porque realmente caixinhas trabalhando isoladamente não tem como dar certo, né? Então realmente é um grande desafio. Vou passar a palavra para a Daniele. Dani, a gente acompanhou aí nos últimos anos um grande avanço da Control, né, da Controle Geral do Estado,
em termos de instituição de carreira, concurso, né, uma série de sistemas que vocês estão agora utilizando. E para o futuro, como é que você enxerga os desafios para os próximos anos? Rogério, essa pergunta é difícil, mas eu vou elencar 2. Primeiro é a gente conseguir utilizar a inteligência artificial a nosso favor, porque é o que falam muito, né? Eu gosto muito de participar de eventos sobre o futuro, inovação, e eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser usada a nosso favor, porque ela veio para ficar. E às vezes a gente se pega, você acabou de falar, essa parte do concurso, né? Pessoas no mercado do trabalho. Eu acho que hoje a gente, como agência do controle interno, a gente tem que saber utilizar essas ferramentas no nosso trabalho. E eu acredito que análise de dados, como eu estou comentando, né, é talvez o ponto primordial, porque se você não sabe o que pedir, se você não sabe conversar com a IA, mesmo que nada. Então acredito que no controle interno, como realmente eu acredito que essa base do business intelligence, né, que é como a gente fala, é também um chave para a gente analisar a política pública, o ponto-chave é a análise do dado, eu acredito que isso é um grande desafio para todos nós no controle interno. E um segundo que eu acho que esse é o que eu posso falar até com mais afinco e talvez brilho nos olhos, é na perspectiva dos programas de integridade. E quando eu falo isso, é nesse desafio da Agenda 2030, nos pilares do ISD. Porque no controle, no estado do Rio Grande do Norte, principalmente a nossa controladora, a Luciana, a gente, desde quando a gente entrou, a gente vem tentado fomentar a cultura do compliance, de integridade, lançamos o programa de integridade e agora, mais do que nunca, aí a gente participou das comitivas de gênero e clima no CONAS, essa missão internacional. Na controladoria, a gente vê como é desafiador falar sobre isso, porque muita gente não consegue perceber a importância do controle interno estar puxando essa pauta. E eu acho que isso é primordial não só para o controle interno, para todos os servidores. E eu acredito que nesse sentido, o controle interno deve se apropriar das pautas, porque agora com o episódio no Rio Grande do Sul, né, a gente vê como as alterações climáticas, elas são gravosas e assim, reprimir isso, não tem como a gente reparar, na verdade, o que aconteceu, acho que é um dano irreparável. Mas eu acho que a gente tem como pensar em medidas de prevenção. E quando eu falo de medidas de prevenção, é justamente pensar na atuação do controle interno, nessa análise de possíveis diagnósticos das problemáticas. E essa catástrofe do Rio Grande do Sul, eu acho que ela simboliza muito a atuação do controle interno no aspecto da administração pública, tentando evitar e mitigar riscos como esses que aconteceram, né, no Rio Grande do Sul. E é apenas um exemplo também, né? Na pauta de gênero, a colega estava falando da atuação da ouvidoria, e eu estava lembrando que na controladoria a gente já se pegou sendo confundida. Ouvidoria e corregedoria. Então é engraçado que às vezes os servidores mesmo não sabem a diferença de corregedoria e ouvidoria, o gestor às vezes se confunde. E eu estou falando isso tudo porque um dia discutindo com o Gisélia, um gestor se assustou porque a gente enviou um processo de ouvidoria para ele se manifestar e ele achando que era uma ação de corregedoria. E a gente quer que você se manifeste, se explique que era uma denúncia. E um terceiro ponto, que eu falei 2 pontos, mas tem a ver com esse segundo das ações de gênero, de fomentar sobre isso. A gente tem que falar mais com seriedade sobre assédio, questão do assédio. E eu acho que a ouvidoria tem esse papel de capacitar, fomentar ações de prevenção. E eu encerro minha fala falando que eu estou muito, 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 muito grata por estar aqui com vocês. Equipe aqui de peso, eu realmente estou muito feliz da Controladoria Geral do Estado poder contribuir com essas discussões. E é isso, obrigada. Muito obrigado, Nélia. Janaína, perspectivas para o futuro, então, desafios. Eu sou uma apaixonada pelo que faço, né? E eu acho que o desafio é você levar a sua equipe também a se apaixonar pelo que faz. Eu acho que a gente tem muitos desafios, mas eu penso grande. Eu acho que a gente precisa oferecer um trabalho de excelência. Eu quero que a nossa equipe tenha melhores condições de trabalho, né? Então a gente precisa de computadores melhores, de
de softwares melhores, a gente precisa dar essa devolutiva ainda mais rápida. Então, eu acho que são desafios. A própria ferramenta do Fala BR, a gente precisa de mais condicionalidades para que as coisas comecem a rodar melhor. Então, as expectativas é de aprimoramento, né? Utilizando a inteligência artificial para que a gente possa usar a nosso favor e oferecer o serviço cada vez mais de qualidade, que as pessoas consigam se encontrar na ouvidoria e se sentir parte também desse processo. Obrigado. Perfeito. Raquel, perspectivas para os próximos 10 anos? 10 anos, né? Em relação ao controle social, né, essas capacitações que a gente tem feito para os conselheiros, eu penso que o grande desafio é a gente fazer com que esse seja uma política de Estado e não só de governo, que seja uma política perene, independente de quem esteja à frente, porque muitas dessas ações, elas acontecem porque um promotor A, um promotor B quis. Então, que seja mais perene, que a gente tenha, assim como a gente tem a certificação de auditoria, que a gente tivesse uns EADs para conselheiros. Então, no momento em que ele assume, né, a função de conselheiro, que ele já tivesse um pacote de treinamento prévio, porque a rotatividade é grande. A cada 4 anos, no caso dos conselheiros do Fundeb, a cada 4 anos eu tenho novos conselheiros. A gente não vai ter condição de estar... A gente foi em 2 municípios, ali abrangendo no máximo 36, né, dos 167 a gente não vai conseguir. Então, eu acho que um desafio é a gente transformar tudo isso usando tecnologia, né, um EAD, umas aulas assíncronas, algo do tipo. E eu tenho... Eu tenho a sorte de ter sempre pessoas que pensam assim. Então, tem o pessoal do Grupo de Educação Fiscal que fala muito isso, da gente buscar a Secretaria de Educação nesse sentido, né? Então, assim, acho que tem vários atores aí para a gente começar as parcerias e a conversa nesse sentido. Tem o desafio da ouvidoria, assim, a fala da Janaína é muito inspiradora, porque, assim, a gente fez uma reunião semana passada, até a pedido do ouvidor da Assembleia Legislativa, foi muito interessante, porque ele quer reunir uma rede estadual, que a gente consiga, né, fomentar essa questão da ouvidoria no Estado, e aí essa ideia dos cartazes em cada canto, com QR Code, né? Então, a gente precisa fazer com que a população saiba o que é ouvidoria, né? E a credibilidade, ela só vem com resultado. Então, é você entender que eu reclamei, e eu fui atendido naquela reclamação, naquela sugestão. Então, é fazer com que a ouvidoria seja conhecida aqui no Estado, chegue nos municípios, e aí acho que a parceria com o TCE é importantíssima, a gente vai alinhar aí algumas ações, porque hoje, falando de Fala BR, a gente só tem 22 municípios usando o sistema. Isso aqueles que usam o sistema. Então, a gente tem ainda muito a avançar, mas eu acredito nesse aprimoramento, nesse engajamento, né, das equipes, tudo. Então, os desafios são grandes, mas a gente está aí para alcançá-los. Muito bom. E potencial de melhoria pelo futuro, né? Esses desafios aí correspondem a um potencial de grandes inovações aí para os próximos anos. Muito bom. Bom, pessoal, a gente estamos nos encaminhando para o final do painel, então eu queria fazer uma última rodada muito rápida, uns 2 minutinhos. Pode ser você mesmo, Raquel. Só para considerações finais, para a gente já encerrar. Obrigado. Agradecer, né? Agradecer essa partilha aqui, essa troca de experiência é sempre muito revigorante, né? E assim, eu vou só citar bem rapidamente, assim, que ano passado eu li um livro que falava da guerra da arte, né? E ele dizia assim, que todos nós, seres humanos, somos artistas. Todos nós viemos aqui para fazer um bom trabalho, né? E que nós temos um inimigo interno que chama resistência. É sempre aquela vozinha que diz que é difícil, que não dá, que eu tenho pouca equipe e eu não consigo. E que a gente tem que... É uma guerra contra esse nosso artista, né? A gente tem que lutar contra esse inimigo interno. E aí ele diz o seguinte, que o melhor que um artista pode fazer por outro é servir de exemplo e inspiração. E eu acho que quando a gente tem, assim, pessoas, né, trabalhos assim, inovadores que nos inspiram e nos motivam, a gente quer fazer também o melhor. E eu acho que é o caminho aí da gestão pública.
Eu gostaria de agradecer o convite, Rogério, Raquel. Aprendi muito hoje. E eu acho que esses momentos são extremamente importantes, né? Então, gostaria de ter possibilidade de ouvir outras experiências, né, de outras ouvidorias. Acredito que no nosso estado e no nosso país tem muitas iniciativas que a gente não conhece. Eu acho que a gente não precisa inventar a roda. Bons exemplos a gente deve implementar. Então, me coloco à disposição, agradeço o convite, me coloco à disposição para outros momentos como esse. O que a gente puder colaborar, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Rogério, a palavra eu acho que é essa de gratidão por estar aqui nesse... participando dessa discussão, como a Raquel falou, essa questão bem inspiradora, que é essa integração da gente nas 3 esferas de governo, que sirva assim de bastante, seja bem emblemático para que a gente tenha cada vez mais acolhida no nosso trabalho, para que isso realmente se transforme em melhorias da efetividade da política pública, para que possa realmente levar melhorias para as pessoas que mais necessitam dessas políticas públicas, né? Então, essa minha gratidão aqui por estar, pelo convite, estar participando dessa discussão com vocês. Obrigado. Bom, agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz e dizer que eu me inspirei muito na frase de Raquel e recentemente alguém me falou que todos nós somos influenciadores, mas não naquele sentido, eu acho que talvez esteja popularizado. E eu acho que nós devemos ser multiplicadores. Então, o papel da ouvidoria, eu acredito nessa parte do controle social, é multiplicar esse papel. Nós somos aqui 5. Se a gente consegue multiplicar o que a gente faz no nosso dia, não precisa ser servidor, não precisa ser agente da controladoria para estar observando esse dinheiro, né, que é nosso. Então, acredito, e tem uma citação também que eu fui para um evento, inclusive com o Gisélia, no ano passado, de ouvidoria. E quem fez a abertura foi o presidente do TRE, e ele falou, imagina se a gente conseguisse colocar em todo departamento público uma carta do usuário do serviço público, ou seja, a própria norma. E assim como também no âmbito privado, né, que tem a Carta de Defesa do Consumidor. E é interessante esse tipo de visão. Eu até levei a controladora, ela falou, vamos ver, mas acabou que não foi para frente, mas fica aqui de inspiração também. Eu acho que é uma intenção bem legal, quem sabe um dia. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês, foi muito enriquecedora. Daniele, muitíssimo obrigado por ter colaborado, por ter compartilhado com a gente as experiências. Maia, muito obrigado por ter aceito o convite, o desafio de estar compartilhando as experiências que a gente tem lá na CGU, muito obrigado. Janaína, fantástico, realmente sem palavras do quanto você sensibilizou as pessoas. Eu acho que as experiências que você mostrou foram muito, muito interessantes. E assim, não teria... Se a gente tivesse feito aqui um painel só da CGU, não teria chegado a 10% do que a gente conseguiu com a participação do Estado e com o município de Mossoró. Então, minha gratidão, muitíssimo obrigado. Espero que a gente tenha a oportunidade de outras vezes também estar participando de outros eventos. Raquel, muitíssimo obrigado. Raquel é uma das pessoas mais empolgadas que eu conheço, mais motivadas aí. E assim, a gente tem tentado... cada vez mais botar para frente essas outras macrofunções, né, Raquel? A gente sabe que a auditoria é mais antiga, super importante, mas essas outras elas são muito relevantes, e aí eu trago talvez uma reflexão sobre a ideia de governo aberto. Governo aberto nasce da ideia de que os países, as sociedades estão numa crise de confiança. As sociedades não estão mais confiando nos governos. E aí você abre para a possibilidade aí de governos autocráticos, de acharem que a solução simples, de ter um governo ditatorial vai resolver alguma coisa, que é uma falsa ilusão. Então, assim, a gente trabalhando com tudo isso que a gente está conversando aqui, aumentando transparência, aumentando a função de ouvidoria, melhorando a política pública sendo fornecida para o usuário, é a gente fortalecer a própria democracia. Então, o que a gente está falando aqui não é pouca coisa, é muito relevante, é muito sensível. E minha gratidão por vocês estarem aqui hoje. E a todos vocês por terem participado. Quem estiver assistindo aí pelo YouTube, bom é que fica eternizado aí para o futuro, para quem quiser pesquisar. Muitíssimo obrigado, boa noite a todos, um ótimo final de semana.